sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Iniciando a nossa live sobre liberação de entidades, liberando entidades. Como, Daniele, que acontece a liberação de entidades em um contexto terapêutico? Como que isso ocorre? O que é possível que nós não consideramos? Ou o que já sabemos que podemos acessar essa noite? Que contribuição nós e nossos corpos podemos ser e somos com o mundo dos espíritos, com o mundo das entidades? O que mais está disponível para nós essa noite? Simbora! Mandem aí os aviãozinhos, convidem amigos e inimigos, coleguinhas e seres para brincarem conosco aqui essa noite. Bom, vou começar com quem já chegou. Coloquem aqui as dúvidas de vocês, aquilo que vocês querem saber, que vocês querem conhecer, as curiosidades. Tragam aí o coração, a mente, abrindo, né, a mente e o coração para receber essas informações aqui, para receber o que vai ser passado essa noite. As pessoas têm perguntado bastante sobre esse tema, né? A partir do rios que eu coloquei de uma entrevista que eu dei na Vibe Mundial no fim do ano, em que eu dei um exemplo, né, de liberação de entidades, como que eu trabalho, como é possível um trabalho de liberação de entidades no contexto terapêutico. Então, como muita gente chegou e perguntou e queria saber, achei interessante abrir esse momento, esse espaço aqui com vocês, convidá-los a saber sobre isso, né? E acessar o saber que cada um de vocês já tem a esse respeito. Então, eu vou iniciar essa live, iniciar essa noite, trazendo aí uma consciência, né, para cada um de vocês, para cada das pessoas que vão assistir no futuro, que vão estar aqui no futuro, quiserem depois também comentar na live, comentem, interajam conosco, e para que cada vez mais a gente possa expandir esse conteúdo e esse conhecimento. A primeira coisa, o primeiro ponto que eu vou chamar a atenção de vocês aqui, que eu vou trazer para vocês aqui essa noite, é que você é a entidade dominante da sua vida. Atentos. Atentos a essa informação, a essa consciência. Você é a entidade dominante da sua vida. Nesse momento, aqui nessa realidade, aqui nesse agora, aqui nesse tempo, é você que tem um corpo. Você tem um corpo, um ser que tá ali usando ou sendo ou recebendo a contribuição do seu corpo, né, na matéria. Você é um ser infinito, né, um ser. E aqui agora você embarcou na Terra, e quando a gente embarca na Terra a gente vem num corpinho. Então nesse momento o nosso corpinho é um presente para o nosso ser, é um presente para a Terra, é um presente para todos os seres que estão aqui nesse momento e nesse agora. Então, é o primeiro reconhecimento. Você aqui tem um corpo, aqui você também é matéria, e você se reconhece como um ser infinito, além deste corpo, muito maior do que o seu corpo. Então esse primeiro fato, essa primeira consciência já é um super presente. Temos um corpo, estamos encarnados. Então vamos receber esse presente, vamos receber essa consciência de que é um privilégio estarmos aqui nesse tempo com esse corpo. Isso é um presente para nós mesmos, isso é um presente para o mundo. Então, o primeiro ponto, você é a entidade dominante da sua vida. Você tem um corpo,
você é um ser. E como um ser infinito, você tem uma sabedoria própria interior. Você tem acesso ao divino, acesso à consciência. Então, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês, você é um ser consciente. Um ser consciente. Tá na hora de você lembrar que você sabe. Então, todo o nosso trabalho, tudo que vai ser falado essa noite aqui, é empoderando você a saber que você sabe. Esse foi um aprendizado muito lindo, muito belo, que eu tenho há vários anos com Access Consciousness, que traz, né, fundado por Gary Douglas, que todo o trabalho, todo o mostre, tudo aquilo que Access traz é empoderando você a saber que você sabe. Então, a nossa live, as consciências que a gente vai trazer aqui essa noite é de que você é a entidade dominante da sua vida e você sabe. Você tem um saber, você tem uma consciência e que você sabe. Então, não existe uma autoridade superior, não existe forças ou entidades que saibam mais que você. Você tem um saber. Você pode receber contribuições de entidades e seres. Esses seres também podem receber as suas contribuições, né? As entidades também recebem a nossa contribuição. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Estamos num contexto de uma live, a gente não vai aprofundar todos esses assuntos. É um mundo de conhecimentos, é um mundo de práticas, um mundo de experiências que não cabem nesse veículo, né? Não cabem numa live aqui. Então a gente vai trazer, eu vou trazer alguns assuntos que eu considero importantes, que podem ser trazidos aqui. E quem quiser pode depois, vou contar para vocês da programação do presente que a gente está preparando. Podem acessar com mais profundidade, podem conhecer com mais profundidade como que tudo isso se dá no contexto terapêutico. Então, primeiro ponto, você é a entidade dominante da sua vida. Segundo ponto, você é um ser consciente. Então, todo o nosso trabalho aqui, o nosso processo é lembrar que você é consciente, que você sabe. E os objetivos das ferramentas que eu utilizo, além das ferramentas terapêuticas, além, né, das ferramentas, né, de constelação familiar, processos verbais, limpeza energética, né, processos corporais, eu utilizo as ferramentas de perceber entidades, comunicar com entidades, se for isso o necessário, e fazer a liberação de entidades. Então tá, Dani, eu já comecei o assunto, né? O que isso significa? O que significa liberar entidades, né? Tem pessoas que falam assim, vamos fazer limpeza de entidades. Eu, particularmente, eu uso liberação de entidades, né? Porque eu não percebo as entidades como sujas, né? Eu percebo que todas as entidades têm um nível, né, uma percepção de consciência que pode estar precisando de mais luz, né? E aquelas que estão ali podem estar perdidas ou sem estarem situadas no tempo e no espaço, e elas requerem a nossa facilitação. Então eu uso o termo liberação de entidades. Eu quero esclarecer para vocês também, pontuar para vocês, que quando a gente fala de entidades, a gente está falando do mundo dos espíritos. O que é o mundo dos espíritos, Daniele? É um mundo que não está aqui na matéria, né? É energia, também tem energia, tem consciência, mas não tem um corpo como a gente tem, não tem a matéria como os objetos que a gente tem, mas é um fato, é uma realidade. E o mundo dos espíritos tem influência sobre o nosso mundo, Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, que se sentiram chamadas pelo tema, que se conectaram com o tema, de alguma forma sabem do que eu estou falando, percebem
a influência, percebem que há aí uma comunicação, mesmo que não seja consciente, entre a nossa realidade e uma realidade que a gente não vê, uma realidade que é invisível aos nossos olhos, né? Então, dentro do mundo dos espíritos existem vários seres, né? Existem anjos, existem guardiões, existem seres de luz, enfim, são vários, existem demônios, são várias camadas, né? Ou vários departamentos do mundo dos espíritos. Essa noite a gente vai falar sobre entidades, né? Entidades são seres, né? São consciências que não estão mais com um corpo, que um dia tiveram um corpo, né? Que um dia embarcaram, que um dia tiveram uma experiência aqui na Terra e que já tiveram corpo e hoje estão sem corpo, estão em um outro plano. O que acontece, gente? Como é que as entidades influenciam? Como é que a gente lida com as entidades? O que acontece com as entidades? Por que a gente está falando isso aqui? Como é que... Tem duas coisas que eu quero esclarecer para vocês. Tem pessoas que têm a habilidade de perceber esse mundo dos espíritos e de perceber as entidades, né? São chamadas pessoas sensitivas, as pessoas sensíveis, os chamados médiums, né? Tem vários nomes para pessoas, videntes, pessoas que percebem o mundo dos espíritos e percebem entidades. Algumas veem entidades, outras têm a percepção, né, que alguma coisa está acontecendo. Outras pessoas têm sintomas físicos, né? Percebem no corpo algo que está acontecendo que não sabe explicar. Tem pessoas que têm uma sensação muito mais forte, né? Desconfortos muito fortes. Então tem pessoas que percebem, tem pessoas que escutam, tem várias formas de você se conectar e perceber o mundo dos espíritos. A gente pode lidar com isso como uma maldição, né? Um desconforto, algo com que a gente não quer lidar, né? Não quero ver, não quero falar, não quero saber, não quero nada disso. eu vivi isso por muitos e muitos anos, eu nem tinha muita noção, muito conhecimento de quanto que eu tinha a habilidade de ser essa contribuição para o mundo dos espíritos. Eu tive uma formação católica, né? Católica, bem da aula mais tradicional da Igreja Católica, que me dizia que essa habilidade de perceber espíritos, liberar espíritos, comunicar com entidades era algo ruim, né? Classificava como pecado, classificava dentro do contexto de falsas doutrinas e que nós não poderíamos acessar e exercer essa habilidade porque isso era condenado segundo a Bíblia XYZ. Então eu cresci nessa formação, essa era a minha crença, era nisso que eu acreditava, e o reconhecimento da minha habilidade com a facilitação de entidades, com o mundo dos espíritos, ela veio, né, numa abertura contínua, numa abertura a partir dos 30 e poucos anos, a partir de quando eu entrei mesmo, assim, mergulhei nesse processo de autoconhecimento, que aí me foi abrindo vários caminhos, várias ferramentas para eu reconhecer e estar hoje aqui falando com vocês abertamente sobre o tema. E eu quero dizer para vocês, dar um testemunho para vocês, que a gente pode até negar, né? Eu não quero ver, eu não quero saber, eu não quero fazer nada com essa habilidade que eu tenho. Isso é um caminho, isso é uma possibilidade. Eu só quero comunicar para vocês que quando a gente tem ferramentas para lidar com isso, quando a gente reconhece que essa é uma habilidade e não é uma maldição, mas é uma bênção, é uma possibilidade que a gente para o mundo de contribuir, não só com as pessoas que estão aqui, mas de contribuir com as entidades e de receber contribuição também das entidades, porque é um processo mútuo, tá? Em que a gente dá e a gente recebe. Então, reconhecer isso pode trazer muito mais facilidade para a nossa vida, como me trouxe muito mais facilidade. Quando eu reconheci a habilidade
e comecei a conhecer e utilizar as ferramentas de liberação de entidades. Então, quero esclarecer para vocês o primeiro ponto. Talvez você pode perceber entidades, perceber a influência de entidades na sua vida, porque você é uma dessas pessoas que tem essa habilidade, que tem sensitividade, mediunidade, ou que quer que você, a denominação que você fale sobre isso, né? Uns dizem que é um dom, enfim, é uma habilidade de reconhecer e se comunicar. Então as entidades, elas podem estar próximas, elas podem querer se comunicar com você porque elas percebem que você só tem essa habilidade. Simples assim. Elas percebem assim, nossa, tem alguém ali que consegue me ver, que consegue me perceber, que consegue me ouvir. Então eu vou ficar perto, eu vou tentar um contato com essa pessoa, né? E que gentileza é esse trabalho, gente, da gente reconhecer esse ser que tá ali, convocando a nossa assistência, que tá ali, percebendo que nós podemos de alguma forma contribuir, e nós podermos contribuir a partir de uma perspectiva de que é um presentear, de que é uma energia que nós somos, que é algo que nós podemos ser e comunicar para essa entidade. E muitas vezes essa comunicação do que a entidade requer, ela não se dá por palavras, ela se dá de forma, pode ser, é uma energia, é uma permissão, é esse olhar, tipo, só da gente reconhecer que tem uma entidade ali e a gente fazer uma pergunta, se é uma contribuição, a gente facilitar essa entidade, que presente que é isso, né? Então, muitas vezes as entidades estão próximas e pedem a nossa contribuição, porque elas percebem que a gente tem essa habilidade. Não sei se vocês lembram do filme lá do Sexto Sentido, né? Do menininho que facilitou o psicólogo que nem sabia que tinha morrido ainda. O que acontece? Ele morreu de uma forma acidental, né? Ele foi assassinado. Pessoas que morrem muitas vezes, né? Algumas vezes de acidentes, de assassinatos, de forma abrupta, às vezes não têm noção e conhecimento de que isso aconteceu, né? Que elas não estão mais no corpo. Então no filme a gente percebe que o menininho, ele facilita o psicólogo e ao mesmo tempo ele recebe a facilitação do psicólogo, né? Ele recebe lá o psicólogo, a entidade, né? Que o psicólogo não tinha mais o corpo. No fim do filme que a gente vai ver que o psicólogo não tinha mais um corpo, né? E facilitou o menininho. Ensinou para ele que ele não precisava ter medo, né? Que aquelas entidades estavam ali, elas pareciam feias e aterrorizadoras e medonhas, mas elas estavam querendo se comunicar, elas estavam requerendo alguma coisa do menino e elas iam até ele porque elas percebiam que ele tinha essa sensibilidade, essa mediunidade, essa habilidade, esse dom de perceber o mundo dos espíritos. Então, essa é a primeira questão, né? Que é um dom, uma habilidade. Você pode ter entidades que percebem que você tem a habilidade. Para as pessoas, gente, que tem essa habilidade, que tem esse dom, essa mediunidade, eu recomendo fortemente que busquem conhecimento e as ferramentas disponíveis, que estão disponíveis para você ter facilidade com isso. Porque muitas vezes pode ser muito desconfortável. Então é interessante conhecer ferramentas. Existem várias religiões que trabalham com essas pessoas, que trabalham com entidades. Cada uma delas tem o seu dogma, as suas crenças, as coisas que acredita, que desacredita, as suas linhas para desenvolver isso nas pessoas que têm esse dom e essa habilidade. Eu, Daniele, estou aqui compartilhando com vocês a minha experiência. Eu estou compartilhando o que funciona para mim, né? E eu faço o convite para que vocês perguntem o que funciona para vocês, tá bom? O que é uma verdade para vocês, o que funciona para vocês, o que é uma leveza para vocês.
Para mim, Daniele Correia Lima, o que me traz leveza, o que funciona para mim, é utilizar as ferramentas de conversando com entidades que foram criadas a partir da experiência de Shannon O'Hara, né, uma norte-americana, que elaborou, que criou, que desenvolveu um conjunto de ferramentas para a gente perceber, receber, presentear, comunicar e liberar entidades e o mundo dos espíritos. Então, as ferramentas que eu uso são as ferramentas de conversando com entidades da China, criado pela China. E essas ferramentas me trazem muita facilidade por conta disso, porque é sempre no intuito de que nós somos a entidade dominante da nossa vida, que nós somos capazes de lidar com tudo que chega até nós, que nós somos seres infinitos, que nós não precisamos ter medo, que o mundo dos espíritos não é para ser temido, né? Que nós somos influenciadores, inclusive, do que está ao nosso arredor e do que a gente não vê. Então, assim, nós somos influenciadores também do mundo de lá, com a permissão que nós somos, do presente que nós somos, da consciência do nosso lugar que nós somos. Então, me vem assim de chamar a atenção de vocês, trazer a atenção de vocês. Vocês, cada um aqui presente, é um presente, né, para as entidades e para o mundo dos espíritos. Então, para os médios, os sensitivos, os sensíveis, procurem as ferramentas. Quem quiser depois conhecer as ferramentas que eu utilizo, pode vir. A gente vai desenvolver um trabalho bem bonito que eu vou comentar com vocês daqui a pouco. E para conhecer como é que é esse conjunto de ferramentas, como é que é o nosso trabalho e ter facilidade com isso, né? É importante a gente buscar facilidade, a gente não precisa sofrer. Porque quando a gente não tem as ferramentas, a gente é o efeito da nossa habilidade. Então, por exemplo, para os médios e insensíveis, aí me perguntaram essa semana, eu sou tipo esponja, assim, por onde eu vou, parece que eu já vou captando, me conectando, e no final eu tô super cansada, me sinto super cansada, para mim é muito cansativo, é muito desgastante lidar com isso. Então, para não ser um efeito dessa habilidade, eu vou dar essa pincelada para vocês, essa ferramenta para vocês, de brinde, de bônus aqui. É importante você saber que você não é faxineiro do mundo, tá? Você tem uma habilidade e você percebe o mundo dos espíritos, mas não é toda entidade que você tem que facilitar, que você tem que liberar, né? Não é tudo que... Não é porque você percebe que você tem que fazer alguma coisa a respeito, tá? Para lidar com o mundo dos espíritos e as entidades, você pode fazer uma pergunta, se isso é um presente, é uma contribuição, tanto para os seres que vão receber, tanto para você. Então você faz uma pergunta se isso é uma contribuição e um presente, e você faz a liberação das entidades também quando isso for facilitar a sua vida. Então, por exemplo, em casa, na sua casa, é muito interessante que você faça a liberação das entidades, né? Porque você é o ser, a entidade dominante da sua casa, você manda na sua casa e você manda na energia da sua casa. Então, aprender a fazer a gestão da energia da sua casa e convidar as entidades que não são uma contribuição para se retirarem, tá? Então, você facilita a entidade se for um presente para você, se for um presente para a pessoa que tá ali requerendo a facilitação, se isso for facilitar a sua vida, se você for receber dinheiro também por isso, né? No atendimento terapêutico, a pessoa chegou e pede a facilitação, eu vou fazer a facilitação. Então, lembrar que a gente não é o salvador do mundo, nem o faxineiro do mundo, nem a esponja do mundo, tá? Nós somos a entidade dominante da nossa vida e da nossa casa. Então, é isso importante a gente lembrar essa ferramenta. Fora os médios e os sensíveis, quando que acontece a liberação de entidades no contexto terapêutico? Quando eu percebo que além das questões emocionais que a pessoa está trazendo, além das questões sistêmicas, além das questões familiares que a pessoa está trazendo, ela tem questões que são relacionadas à entidade. Ela chegou no atendimento com entidades, né? E eu percebo que fazer a comunicação e a liberação dessas entidades vai contribuir para a vida da pessoa.
Então a gente faz uma pergunta se essa pessoa quer liberar essas entidades, se a pessoa quer receber essa facilitação, se é algo que vai ser gentil para a pessoa, isso, tá bom? No contexto terapêutico, Dani, quando é que você percebe? Às vezes a pessoa não está em um relacionamento, não apenas porque tem questões sistêmicas, emocionais, da história dela, que impedem hoje, que é muito difícil elas estarem em um relacionamento. Muitas vezes, algumas vezes, acontece da pessoa estar casada com alguma entidade, né? Em algum momento isso aconteceu lá no passado, foi uma contribuição para ambas, elas prometeram que elas iam ficar juntas pro resto da vida até que a morte os separe ou que não separe. E nesse momento, uma das pessoas encarnou, a outra não está encarnada, mas há um relacionamento aí dessa pessoa com essa entidade. Então aí a gente pergunta se é uma contribuição, se a pessoa já quer liberar essa história, esse voto, esse pacto, esse acordo, e a gente faz a liberação da entidade. A gente vai fazendo as perguntas, vai comunicando e vai liberando. Lembrando, gente, a pessoa que vem para atendimento tem escolha, ela pode escolher, e a entidade também, ela tem escolha, tá? Ela pode querer ainda ficar, mas aí a gente diz, ó, então não vai ficar próximo, não vai ficar no campo dessa pessoa que agora está escolhendo liberar. Ela pode escolher ir para um outro lugar, um outro plano, uma outra possibilidade. A entidade também tem escolha, tá? Ela pode ir, pode seguir em outros níveis de consciência, em outros níveis aí que não cabe aqui a gente aprofundar isso. Vão trazendo as perguntas, aquilo que vocês, né, quiserem saber, que a gente vai aprofundando aqui também. Esse exemplo que eu dei para vocês é um exemplo de uma liberação de entidades que acontece dentro de um ambiente terapêutico, dentro de uma prática terapêutica, né? A gente lida, eu comentei com vocês, com votos, pactos, acordos que você possa ter feito em outra vida, em outra realidade, que ainda possam estar influenciando a tua questão. Lembrando que nós somos seres integrais, né? A gente tem corpo, tem o nosso espírito, tem a nossa mente, a nossa consciência. Então, assim, quando a gente trata uma coisa, a gente está trabalhando outras, né? E nós somos esse conjunto, né? Não é separado. Nós não somos separados. Por isso que eu tenho essa visão integral do atendimento, visão integral das pessoas que chegam até mim. Fizemos essa introdução inicial, eu vou chamar para estar aqui com a gente uma amiga queridíssima, Samantha Cavalcante, que tem uma super experiência com essa área. Samantha, ela é psicóloga, é médium, é mulher, é mãe, é uma pessoa maravilhosa, uma das pessoas que eu mais me divirto nessa realidade. É uma pessoa que tem um trabalho belíssimo e com a qual eu tenho o prazer de trabalhar, o prazer de dividir conhecimentos, compartilhar conhecimentos, receber conhecimentos, daquelas pessoas que são realmente um presente aqui. E aí eu vou chamar a Samantha para a gente conversar sobre isso, dar exemplos para vocês, esclarecer mais ainda. Então venham, tragam, façam perguntas, me digam aí o que vocês querem receber dessa noite. Deixa eu chamar aqui Samantha. Samantha Cal. Olá, Samantita. Chegou, Samantha? Não, né? Vou convidar de novo. Cavalcante, convida. Me contem aí, gente, como que isso tá chegando para vocês? Me contem da experiência de vocês. Passou aqui os comentários. Eu não consigo muito ver os comentários e falar ao mesmo tempo. Eu tenho uma coisa que é assim,
Eita, Samantha não está conseguindo entrar. Samantha Cavalcante, convidar de novo. Eu tenho uma coisa que é assim, focada. Eu foco, mas me tragam aqui as percepções de vocês. Eu vi que teve uma pessoa que falou da mediunidade. É a Débora, né? Trabalha a mediunidade, quer aprender a trabalhar a mediunidade. Deixa eu ver, a Jovina comentou alguma coisa. A Jovina comentou uma coisa assim. E quem tem essa sensibilidade não acaba sofrendo interferência de espíritos obsessores? Interessante essa pergunta. Gente, espíritos obsessores, eu vou dar para vocês a visão que eu tenho a esse respeito, tá? Esses espíritos, olha só, vamos dar o exemplo aqui do quarto. Se essa luz está aqui apagada, a ausência de luz é o quê? É a treva, né? São as trevas. A treva, na realidade, ela não é uma existência, né? Um fato, ela é a ausência da luz. Esses espíritos chamados obsessores são entidades que desembarcaram, né? Que saíram do corpo num estado de inconsciência, né? São entidades que estavam em estado de confusão, em estado de angústia, em extremo julgamento de si mesmo, em extrema condenação, em estados de auto-ódio, autodesvalorização, autodesamor. E aí elas saíram do corpo, né? Elas morreram, elas desembarcaram, elas fizeram a passagem. E, gente, quando a gente desembarca, quando a gente morre, a gente não altera a consciência porque a gente saiu do corpo, né? Às vezes as pessoas têm esse mito, assim, desembarcou, foi para a luz, né? Morreu, foi para a luz, agora é uma entidade maior que a gente pode rezar para elas, enfim. Tem série de mitos de que as entidades têm uma consciência maior ou superior ou mais elevada que a gente. Não, a pessoa quando morre, ela vai desembarcar com a consciência que ela estava aqui, na Terra, encarnada. E quando ela morre, muitas vezes, ela não tem a facilidade de resolver as coisas enquanto a gente está aqui, no corpo, para regular as emoções, para reconhecer, para aprender. Gente, quando a gente está aqui, a gente precisa de ajuda, o que a gente pode fazer? Pedir ajuda, né? A gente pode chamar um amigo, pode ligar. As pessoas estão vendo a gente pode falar. Então, mais uma vez, vamos reconhecer que a gente tem um super presente de estar vivo, de poder falar, de poder participar de uma live e aprender, de poder ir para o workshop, de poder receber as ferramentas, de poder receber ajuda muito mais fácil, de poder se regular, de aprender a se amar, aprender que o julgamento ele não é uma realidade. O julgamento ele foi criado para nos controlar, que nós não precisamos de julgamento. Aprender a se liberar do nosso auto-ódio, do nosso auto-desamor, do nosso ódio da gente, do ódio que a gente faz para o outro. Então, tudo isso são inconsciências. São formas de inconsciência da gente estar aqui nesse mundo tão maravilhoso, vivendo uma realidade num corpo que pode ser tão prazerosa, e o tempo que a gente está aqui para viver esse prazer todo, a gente está perdido nas nossas projeções, nos nossos julgamentos, nas nossas expectativas, no que a gente aprendeu que é pecado, no que a gente aprendeu que é errado, no que os outros dizem que a gente deve saber, nos que os outros dizem que a gente não sabe, no que a gente acredita que precisa, na nossa ilusão de necessidade, de escassez, de falta, enfim, a bagaça toda que é essa realidade aqui. Então a gente pode aprender a destruir, descriar tudo isso, a criar facilidade para a nossa vida, reconhecer que somos seres infinitos, filhos de Deus, abundantes, que somos uma expressão do divino na Terra, que somos filhos amados, que somos salvos, que somos herdeiros. Aí eu convoco para vocês
Agora, lembrarem da crença que embala vocês. Quem acredita no Cristo, somos salvos pelo sangue de Cristo. Enfim, nós somos super escolhidos e amados, estamos aqui, merecemos a vida, merecemos o prazer, merecemos a alegria, a vida e a abundância. Essa é a nossa realidade, a nossa verdade, a nossa leveza. Mas esse mundo aqui, essa realidade, nos separa de tudo isso e nos traz tudo isso que eu já citei. Então, as entidades chamadas obsessoras são entidades que fizeram a partida, que morreram, que saíram do corpo nesse estado de inconsciência. Essas pessoas, esses obsessores, eles precisam de mais raiva, de mais ódio? Precisam que a gente tenha medo deles? Eles são maiores do que a gente? Eles podem prejudicar a gente? Eles podem fazer alguma coisa contra nós? Não. Se estivermos conscientes disso. Porque se não estivermos inconscientes, a gente vai perceber, não vai estar ali consciente do que percebe, e aí a gente vai sofrer o efeito disso. O efeito da habilidade que a gente é. Então, a gente pode se sentir muito cansado, muito sobrecarregado, podemos adoecer, podemos ter problemas na nossa casa, problemas elétricos, problemas de encanamento. Né? Aí são, às vezes as pessoas dizem, você tem mediunidade, você precisa trabalhar a sua mediunidade, porque senão a sua vida não vai para frente, porque senão você não vai prosperar. Ai, meu Deus do céu, é uma obrigação. Não é uma obrigação. É uma habilidade que você tem. Que se você puder exercê-la, contribuí-la a partir de um presente, eu trabalho com presentear e receber. Utilizar a habilidade que nós somos a partir de um presente que nós podemos ser para o mundo e para as entidades. Lembrando que nós também recebemos das entidades. Porque, veja bem, vou falar alguma coisa para vocês aqui. Os espíritos obsessores, eles vêm porque de alguma forma também a gente tem habilidade e de alguma forma ali há algo que a gente liberando esses obsessores, a gente também libera na gente. A gente acende a luz cá e a gente acende a luz, quer dizer, acende a luz lá e acende a luz cá, tá? É um acender da luz em que eu vou receber, vou presentear e que eles, e fazendo a liberação desses seres, a liberação dessas entidades, acendendo a luz para elas, eu também vou receber. É um presentear e receber. A Débora perguntou aqui, quais são as energias para usar quando a gente se sente sugado pela energia das pessoas? Uma ferramenta muito simples que eu vou compartilhar aqui com vocês se chama A Quem Pertence Isso. Não sei se você já ouviu falar. É uma ferramenta de Axis Consciousness, muito simples. É você estar na presença, na pergunta, sendo a entidade dominante da sua vida, se perguntar, então, verdade. Começa assim com essa palavra, verdade, para você perceber a verdade. Isso aqui que eu estou percebendo é meu? Só isso. Não precisa dar calhambolta, não precisa ser na lua XYZ, não precisa... Isso é meu? Verdade. O que é isso? Isso é meu? E aí, Débora, se não for seu, você não precisa fazer nada com isso. Porque você não pode transformar algo que não é seu. Você aprende a liberar. Então você diz, não é meu. Ó, que interessante, não é meu. Muitas vezes, só de você reconhecer, fazer essa pergunta e reconhecer que não é seu, já vai abrir um monte, assim. Você já vai se sentir... E aí você, não é meu. Interessante. Então eu devolvo o remetente. Devolvo. E cada um lida com o que é seu. Você não é esponja do mundo. Você percebe muitas coisas no mundo e além desse mundo. Mas você, só porque você percebe, você não necessariamente precisa fazer algo com isso.
E aquilo que não é seu, Débora, você não pode transformar. Você pode ser uma contribuição a partir do que a pessoa escolhe, inclusive as entidades. Eu falei para vocês, né? Tem entidades que requerem a facilitação e recebem a nossa facilitação e acendem uma consciência, elas vão, uau, elas se liberam, porque a gente foi uma contribuição para a consciência dessas entidades, mas tem entidades que não vão querer receber. E aí nós, como seres, a entidade dominante da nossa vida, a gente convida a se retirar, né? Então, vocês podem ir, né? Cortamos as ligações que nos uniam até agora, podem sair da minha casa, podem sair do meu quarto, podem sair de onde eu estiver, podem, as entidades que não são uma contribuição para o meu ser e para a minha vida, podem se retirar. Gente, vamos lembrar que nós temos poder e autoridade na nossa fala, poder e autoridade na consciência que nós somos. A gente esqueceu disso. E é vendido que é um fulano que tem que fazer, que é o padre, que é o bispo, que é o sacerdote, que é não sei o quê, que é o pastor. Lá, lá, lá. Nós temos poder e autoridade porque somos filhos, porque somos seres conscientes. Você tem poder e autoridade na sua vida de dizer pode ir, assim como você tem autoridade na sua vida de dizer pode chegar, porque você convida também. Toda vez que você está inconsciente, toda vez que você não quer estar presente no seu corpo, toda vez que você se julga, toda vez que você, né, diz, eu não valo nada mesmo, eu não sei mesmo, ai, meu Deus do céu, me ajuda, eu não sei resolver, eu não sei fazer, você tá, opa! Tem gente que tá escutando, dizendo, então vou chegar, eu vou fazer e vou acontecer. Neguinha não tá querendo estar presente no corpo dela, eu vou lá, eu vou me aproveitar desse corpinho. Vou ficar perto, vou usufruir, vou tentar. Então, presença. Presença na vida, presença na fala, naquilo que a gente é, naquilo que transmite, é nossa consciência. Presença. Vocês sabem. Deixa eu ver. E tem entidades que não se retiram com essas técnicas assim. Aí a gente tem que aprofundar, Jovina, para ver o que é isso, o que está acontecendo, que contribuição é essa, o que está acontecendo no imóvel, na casa. Tem entidades que têm trabalhos, tem entidades que estão ligadas a portais, né? Aí tem classes, tem trabalhos específicos para isso que você está perguntando, tá bom? Estou trazendo aqui as noções básicas sobre esse tema para vocês. Grata pela pergunta, que foi de uma excelente contribuição. Deixa eu ver se a Samanta consegue entrar de novo, porque senão a gente vai caminhando para o final da nossa live. Para a gente não se estender muito. Quem quiser ainda uma pergunta, fazer uma pergunta, alguma coisa aí, podem mandar, que a hora é agora. Deixa eu contar para vocês. No próximo domingo, dia 21, eu e a Samanta vamos fazer um workshop sobre esse tema às 15 horas, online, via Zoom, para todo o Brasil, para quem quiser estar conosco. A gente vai tratar de um tema muito interessante, que é tipo assim, um passo a passo, né? Tipo assim, o primeiro passo, o beabá, né, desse mundo das entidades, algo que é leve, fácil para você acessar. O tema desse nosso workshop vai ser workshop, né? A gente até brincou com o nome, dançar, né? Dançar, que é de Dani e Samantha, workshop dançar, só que é um dançar com S, que é conectando com o anjo guardião. É para a gente aprender. Vamos fazer com certeza a liberação de entidades, com certeza vamos as coleguinhas para brincar conosco desse workshop. E vamos aprender a reconhecer e a conectar com o nosso anjo guardião. Vamos aprender o que significa essa relação, como que a gente pode receber, aprofundar muito mais da nossa relação com o nosso anjo guardião, né? Como que a gente recebe,
como que a gente é um presente também para esse anjo guardião, como que a gente pode ter mais facilidade, né? Receber facilidades, ter esse canal, essa conexão que contribua para a nossa vida e que a gente também reconheça a contribuição que nós somos. Então, no domingo a gente vai ter esse workshop. Eu e a Samantha vamos facilitá-lo. A Samantha era para estar aqui, mas não sei por qual motivo não chegou. Então, tá tudo certo, tá tudo ok. A gente segue a energia, a gente segue o flow. E tá aberto, vou convidar vocês. Já estou convidando vocês em primeira mão. E amanhã, né? Amanhã eu vou lançar o convite aí no Instagram. Vou colocar o link aí de inscrição do workshop. Venham, porque a gente vai aprofundar muito mais isso que eu falei aqui para vocês hoje. Como eu falei, é uma live, né? A gente tem um tempo, uma limitação, a gente não aprofunda os temas que a gente está trazendo aqui. Mas quem tiver interesse, gente, me chamem. Eu faço atendimentos individuais em que eu posso ensinar para vocês essas ferramentas, em que eu posso facilitar vocês com essas ferramentas. Hoje a gente não precisa mais sofrer com isso, não precisa mais sofrer com a habilidade que nós somos e nós temos. A Débora perguntou aqui, a Jovina, tema imperdível, é imperdível mesmo. Vou te esperar no workshop, viu, Jovina? Domingo, 15 horas. Quem não puder estar, o workshop vai ser gravado e a gente vai enviar para você, né? Vai ter o grupo lá do workshop, você vai receber a gravação, vai ter acesso. Se você não puder estar presente lá na hora, às 15 horas. Geralmente dura umas 2 horas, 2 horas e pouquinho, dependendo das dinâmicas que a gente vai ter. Você vai poder fazer perguntas, vai poder ser facilitado na questão que você trouxer. Então, ó, se fosse vocês, se vocês querem uma dica de mais facilidade, eu, como sou esperta, não perderia. Eu estaria lá com certeza no workshop domingo que vai acontecer, né? Conectando com o anjo guardião. A Jovina vai estar viajando, mas que é muito depois. A Débora perguntou o que significa ver números iguais. Débora, tem todo um conjunto, né, de teorias, de crenças, enfim, de coisas que as pessoas falam sobre o que é ver números iguais. Eu já li um monte de coisa na internet, tem a numerologia, tem todo um arcabouço, um conhecimento sobre isso, que eu particularmente não domino, tá? Não faz parte do meu objeto de estudo, reconheço, né? Já li algumas coisas interessantes, mas eu não domino essa questão das horas iguais, do que significam. Eu tenho uma brincadeira com horas, eu tenho uma brincadeira com números, mas é muito particular, tipo, eu brinco com números. Por exemplo, 21 e 21, eu gosto dessa brincadeira. 20 e 20, 15 horas, meio-dia, 9 horas, né? Tem horas do dia que eu percebo que tem energias diferentes, que tem influências diferentes. E aí pode ter a incidência do sol ou não incidência do sol, mas isso é algo que eu vejo, percebo empiricamente, já li sobre isso em alguns livros e achei bem interessante das horas, mas especificamente sobre os números repetidos que a gente vê, eu não posso te falar aqui nessa live hoje, né? Se eu encontrar um material que seja interessante, que eu perceba que tenha um fundamento e eu perceber que pode ser uma contribuição para você, eu posso te mandar depois no direct, se eu encontrar alguma coisa ou lembrar de alguma coisa que possa te ajudar nesse sentido, tá bom? Então, gente, creio que por hoje tivemos uma boa conversa, uma boa introdução, uma boa iniciação. Querendo saber mais, depois, por favor, assistam novamente, mandem para os contatos de vocês, para as pessoas saberem que esse conteúdo existe, saberem que essas facilidades, essas ferramentas existem e abrirem realmente a percepção para o presente que nós somos, né, na nossa vida, no nosso corpo. Uma das coisas, para finalizar, tá, gente? Então, vou dar o testemunho aqui para vocês.
Uma das coisas que mudou na minha vida quando eu tive acesso, né, às ferramentas de conversando com entidades, foi uma das últimas classes que eu fiz. Tipo, eu fiz várias classes de Axis e sempre a de conversando com entidades me chamava, assim, né? Mas eu tinha reticência, porque eu falei para vocês, né, do meu histórico com a igreja, as crenças da igreja, que é pecado, que não pode, que, enfim. E aí eu olhava assim, mas, né, não. Tinha uma resistência. Interessante, né? Tudo aquilo que a gente resiste, que a gente não quer muito saber, tem alguma coisinha assim interessante para a gente ver. Mas uma dos presentes mais grandiosos, que eu mais sou grata, de quando eu comecei a utilizar as ferramentas de conversando com as entidades, quando eu comecei a me abrir para esse, né, reconhecimento do mundo das entidades, do mundo dos espíritos da minha vida, foi a consciência de que é um presente estar no corpo, que a gente tem um corpo. É o reconhecimento do quão grandioso é isso, sabe? A gente pode dançar, a gente pode namorar, a gente pode comer comida gostosa, a gente pode ter experiências incríveis no nosso corpo, que a gente ainda tá aqui, sabe? Essa coisa assim, cara, eu vou aproveitar que eu ainda tô aqui. É um monte de entidade que olha assim, e nossa, elas queriam aproveitar o que a gente está aproveitando e elas não podem mais, porque elas não têm corpo. Então eu encerro lembrando, você tem um corpo, você é a entidade dominante da sua vida, e o que mais? Você é consciente. O que você já sabe sobre esse tema que você está aqui? O que mais você pode reconhecer que sabe, que vai trazer muito mais facilidade, muito mais presentes e muito mais alegria para sua vida? Bora lá? Espero vocês no workshop no domingo. Jovina está agradecendo aqui, dizendo que a live com o Bruno foi maravilhosa. Façam outras. Com certeza nós vamos fazer outras, Jovina. A gente se divertiu bastante também naquela live de casal. E é isso, meus amores. Mandem suas perguntas, interajam, mandem para os amigos, deem um like para ajudar para o algoritmo divulgar o nosso conteúdo. Eu vou prometer isso aqui, eu vou me comprometer. Ativar o YouTube, sabe? Botar os materiais no YouTube, que eu não atualizo o meu YouTube, mas eu vou botar os materiais lá, eu vou baixar as lives aqui do Instagram, disponibilizar no canal de YouTube. Então vão lá, curtam meu canal no YouTube, gente, me ajudem. Contribuam comigo para que isso se exponencialize, sabe? Para que isso se divulgue, para que a Boa Nova também possa ser levada para aquelas pessoas que estão requerendo esse conteúdo. E aproveitem, sabe? Tem gente que diz, eu não vou porque é muito caro e tal. Gente, tem coisas de todos os preços. Eu tenho mentorias de R$ 5.000, mentorias de 1.500, tenho um atendimento de 450, tenho workshop de 315, tenho os workshops que eu faço com preço social uma vez por mês, que é R$ 50. Tem essa live que é de graça. Vocês têm dimensão do conteúdo que foi trabalhado nessa live aqui? Pois é, não tem preço. E foi de graça. E tem um mundo de coisas que vocês podem ter acesso através das redes sociais. Então, vamos ser essa boa nova para as pessoas que estão precisando desse conteúdo e encaminhar para elas, tá bom? Então é isso, meus amores. Até a próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo.